Começando o programa Vínculos aqui na TV Mundo Maior, para você, querido telespectador, sempre trazendo o tema relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre masculino e feminino. Muito interessante esse programa, você tem que ficar grudado aí na tela. Mas antes de a gente apresentar a nossa convidada, nós queremos trazer uma frase para você. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. Victor Hugo. Lindo, né? E quem está aqui, né, para trazer para nós essa questão, essa característica feminino e masculino, masculino e feminino, a nossa querida Rosana Prado, né, psicóloga do Instituto Evoluir. Isso. Quero agradecer-te pela presença hoje aqui, Rosana. Olá a todos e eu agradeço pelo convite. Fiquei feliz com o convite. Muito bem. E falar sobre feminino e masculino, né, que permeia aí a nossa vida. Nós temos aqui uma pergunta relacionada ao espiritismo, à doutrina, né? Porque Deus criou o espírito e partindo do princípio, né, doutrinário, o espírito não tem sexo, né? Tanto podemos encarnar num corpo masculino como feminino? Sim, segundo a doutrina, a gente aprende que é assim mesmo. Só que depois que a gente encarna, a gente tem um gênero. Sim, e é esse gênero que vai trazer. Todos nós temos também, nesse gênero, tanto a energia masculina como feminina. Mas o gênero masculino tem mais energia masculina e o gênero feminino mais energia feminina. Nessa troca de roupagem, né, Rosana, como é que muitas vezes essa energia masculina fica muito no mesmo quando encarna como feminino? Isso. E vice-versa? Pode acontecer Acredito isso? que sim, até porque como a gente está no estágio evolutivo, então quando a gente vem, e a gente vai falar daqui a pouco, são vários estágios também dentro dessa visão, então de repente a gente vem num outro estágio, mas trazendo coisas do passado, tanto do masculino quanto do feminino. E como que a gente pode, né, você, experiente, psicóloga, aí, diferenciar, encontrar as diferenças assim entre o homem e a mulher, né, nessa energia masculina e feminina? Tem diferenças assim marcantes? Marcantes, né? O homem ele está mais voltado para o propósito, para o objetivo, para o foco. Para o foco. A mulher ela é mais detalhista, ela é mais emocional, acolhe, a mulher brilha, encanta. Isso é do feminino. E para a gente deixar a coisa mais concreta, aí eu te pergunto, você vai no shopping, numa loja de sapatos. Sim, sim, sim. Quantas cores tem na loja de sapato masculino? Preto, marrom. Isso. Básico. E você vai na loja do feminino, mesmo o marrom tem vários tons de marrom, tem vários... E os modelos, então? Os modelos nem se fala. Se não fica bem no pé? Nossa, aí desce a loja inteira, né? Só aí a gente já percebe uma grande diferença entre o masculino e o feminino. Verdade. E dizem que, né, o homem é horizontal, né? E a mulher é vertical. Sim, porque o homem ele tem uma... Como ele fica no foco sempre no objetivo, ele fica realmente naquilo de olhar o que está acontecendo. E a mulher, ela fica mais aberta para as outras, para o multifocal, né? Que isso já vem desde lá da pré-história, né? Quando a mulher tinha que olhar tudo o que estava acontecendo na caverna para cuidar da prole, e o homem tinha que ficar horas na frente de um animal para poder ser a presa dele, né? Ele ficava ali vigiando. Vigiando várias horas para poder conseguir o alimento para essa prole. Foco, né? Isso a gente já traz essa ancestralidade isso, já traz no nossa gene, aí, né? Que coisa, né? Quais seriam os 3 estágios de conhecimentos das energias, né, masculina e feminina, no caso? Então, isso a gente segue mais pelo David Deida, que é um americano que ele foi estudando relacionamentos há mais de 40 anos que ele estuda, e ele traz para a gente exatamente isso. O primeiro estágio é aquilo que a gente vai vendo da dependência. As pessoas dependem. Então, o homem depende de ter coisas. Então, ele depende, ele quer ter o melhor carro. De possuir, né? De possuir, ter. Né? Porque é isso que vai mostrar o sucesso dele. Porque para o homem, ele vai ficar sempre entre o sucesso e o fracasso.
Eu estou tendo sucesso, estou tendo fracasso. Então, ele fica no foco disso e ele quer ter, porque é a forma dele. A mulher do primeiro estágio, ela é submetida a esse homem, ela depende desse homem. Então, é a mulher que precisa economicamente desse homem, precisa emocionalmente desse homem. Então, ela precisa ter um vínculo com um homem para poder fazer parte da sociedade até, né? Sim. Esse é o primeiro estágio, é o ter, e principalmente a dependência, né? Aí depois vem o segundo estágio. Esse homem, ele acaba cansando de ter, né? Ele vai começando a ampliar a consciência dele, aí ele começa a fazer terapia, a fazer meditação, aí casa, começa a cuidar dos filhos, troca a fralda, né? Ele começa a desenvolver um pouco mais o feminino dele, que é essa coisa do acolhimento, do cuidado. A mulher, por conta de uma série de coisas, principalmente do movimento feminista, ela vai para o mercado de trabalho, aí ela começa a desenvolver o masculino dela. Só que a gente percebe que tem uma grande diferença. A mulher, tem muito mais mulheres que desenvolvem o masculino do que os homens. Entendi. Se a gente for por esse olhar, o homem ficou atrasado, porque não teve uma revolução masculina. Então, o homem ele fica mais atrasado nesse sentido. A mulher, ela já há várias gerações são criadas como? Olha, vai para a luta, vai trabalhar, vai ter uma profissão, não dependa do homem. Ela já é criada assim hoje em dia, né? E o homem? Ah, então, filho, você tem que ser calmo, você tem que ser tranquilo, tem que tentar entender as pessoas. Isso não acontece ainda, né? Então, os homens são menos homens que estão nessa situação de olhar para isso. Então, o homem começa a ficar mais com energia feminina, e aí, só que tem um detalhe, aí eles perdem a polaridade, o casal. Quando começa a ficar Porque ficam mais... muito parecidos, Fica né? muito parecido. Aí não Chega fica... em casa à noite, é Porque homem essas com homem. diferenças, elas são importantes também, né? Essas Isso. diferenças. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo. A Rosana vai continuar falando. No próximo bloco, ela vai falar sobre homossexualidade também, né? Da energia masculina e feminina na homossexualidade. Então, você aí não pode perder. Fica aí que a gente volta já. Rapidinho. Vamos para o intervalo e já voltamos.